Bom, agora eu vou falar sobre as configurações globais. Eu venho aqui em engrenagens e vou aqui nos estilos globais. Aqui eu posso configurar vários itens de forma global no meu site, ou seja, o que eu configurar aqui, ele automaticamente vai ser aplicado em todo o meu site, ok? Então, vamos começar vendo as cores. Aqui eu posso, por exemplo, aqui eu já tinha criado uma, mas eu vou até começar do zero. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma pasta chamada as minhas cores globais que eu posso adicionar cores aqui. Ou então eu posso simplesmente adicionar uma nova paleta de cores com o nome que eu quiser, por exemplo, minhas cores, ok? E vou adicionar. Então, aqui eu tenho as globais e aqui eu tenho as minhas cores específicas para esse projeto, vamos supor. E aí, aqui eu vou adicionando cores. Quer ver uma coisa? Aqui no modelo aquele que já vem pronto, se eu for aqui nas configurações, ele já vai ter esse modelo aqui, que é esse, né? Ele já vai ter várias cores lá. Então, aqui ele colocou assim, ó, primário dark, aqui o botão, o link do botão, o acente, que é o destaque, aqui algumas cores de fundo, ó, que ele colocou, bem interessante, tá? Transparente. Bom, aqui tu pode ver que os nomes das cores são genéricos, tá? E por que disso? Porque, claro, se o cliente quiser trocar a cor primária do site por qualquer outra, ele vem aqui e troca a cor que ela vai continuar se chamando primária. Então não vai confundir, fica mais fácil. Eu faço exatamente assim, tá? Exatamente assim. Eu coloco a minha cor, por exemplo, aqui, primária. Ok. Primária. E aí escolho uma primária? Não, não tá escrito primária aqui. Primária. Vale. Aqui, então, eu pego e adiciono uma, vamos supor, esse vermelho aqui, um vermelho mais puro, assim, tá? E adiciono. Daí eu coloco outra, por exemplo, assim, sei lá, vamos colocar aqui um azul mais escuro, assim. E aqui eu vou chamar ela de secundária. E adiciono, tá? E aqui vamos colocar a minha de detalhes. Vai ser um verde, vamos supor. Pronto, tá? E aí eu sempre, por costume, assim, eu coloco uma cor que vai ser a minha clara, tá? Que pode ser um tom de branco ou muito próximo disso. Vamos colocar um branco total. E coloco uma escura, que vai ser muito próximo do preto. Não é preto total, vamos colocar um preto aqui diferente. Ok, tá? Bom, eu costumo trabalhar no máximo com 3 cores, mas assim, ó, no máximo mesmo com 3 cores, e aí eu pego cada tom desses e faço variações, tá? Variações, tem vários sites na internet que fazem essas escalinhas de cores, eu vou escolhendo e vou agregando aqui. E uma clara e uma escura, eu também faço essas tonalidades diferentes, mas basicamente eu trabalho com, no máximo, 3 cores. Tem sites que é só uma cor, com as suas variedades, e a clara e a escura, tá? Mas isso vai muito do projeto que tu está fazendo. Bom, tirando as cores, o que, que mais tem aqui? Tem as fontes, tá? Normalmente, quando tu faz uma instalação, ela instala essas duas aqui, ó, a Open Sans para os textos e para os títulos a Salt Sans Pro. Vamos ver aqui qual que foi nesse modelo aqui que eles colocaram. Fontes. Tá aqui. PT Xerife.
e essa outra aqui para os títulos. E eu posso adicionar outra se eu quiser. Mas normalmente, nos sites, a gente trabalha com duas cores, estourando com três, por exemplo, assim, fazer uma letra diferente para botões, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e adicionar mais uma, tá? Que vai ser a minha fonte. Vamos colocar aqui o nome dela, que vai ser para botões. Oh, meu Deus, o que está acontecendo hoje? Botões. Vale. Eu vou adicionar aqui e aí eu pego, vamos colocar aqui, por exemplo, o Roboto, tá? Para os meus botões, certo? Então, aqui eu já posso determinar que globalmente, toda vez que eu clicar num texto, ele vai me dar Open Sans. Toda vez que eu fizer um título, vai ser essa. Toda vez que eu fizer um botão, vai ser essa. Tá ok? Isso facilita na hora de pegar e ficar maquetando, né? Bom, se eu for aqui para os meus títulos, tá? Por padrão, ele me dá esses tamanhos de títulos aqui. Vou até fazer uma brincadeira aqui, vamos apagar isso aqui tudo. Tá? Aqui da minha section, né? Então, eu vou vir aqui, vou adicionar um título, ok? Por padrão, ele sempre vai me dar um H1, tá? Então, aqui eu tenho um H1. Eu vou colocar aqui... opa, é título, né? Título H1, tá? Que vai ser esse aqui. Eu vou duplicar aqui, ó. Eu venho aqui nesse maisinho e duplico. E aqui nesse, em vez de H1, eu vou colocar H2. Aqui eu venho, vou clicar, vou colocar mais um. E aqui nesse vou colocar H3. E aqui eu estou trocando também a tag, ó. E aí ele já vai me dando os tamanhos pré-determinados lá. Tá, vamos fazer mais um, mais outro, mais outro. 3, 4, 5, 6, tá. Aqui eu vou colocar para 4. E aqui eu troco a tag para 4. Aqui vai ser 5. E aqui eu troco para 5. E esse aqui vai ser 6. E aqui eu vou trocar para 6. Tá? Tu tá vendo, ó, que aqui ele vai diminuindo e vai me colocando os tamanhos que eu tenho já pré-determinado aqui, ó. O meu H1 vai ter 36 pixels, o meu H2 30, o meu H3 24, o meu H4 20, o H5 18 e o H6 vai ter 16, tá? Esse é o padrão que ele me dá, tá? E aí, se eu pegar e colocar ele para, enfim, textos, diferentes tamanhos de tela, eu posso considerar que esse meu, eu vou colocar até uma sombrinha aqui para ficar mais fácil de ver. Vou colocar assim alternado. Até salvar. Eu posso salvar, ó, essa cor aqui na hora, tá? Eu posso colocar aqui, ó, fundo, tá? E vou adicionar aqui nas minhas cores. Adicionei, tá? É a mesma coisa. Se eu vier aqui, ó, nas minhas cores, ela vai estar aqui. Cores, minhas cores, ó, fundo, tá? Então, eu posso tanto adicionar aqui, como adicionar aqui quando eu estiver fazendo, tá? Mas vamos voltar lá para os títulos. A gente estava aqui, né? Vamos colocar aqui, eu já vou colocar então, ó, já tá minha cor aqui, eu já vou direto nela. Opa, coloquei no texto. Na verdade, é aqui, é na sombra. Vai, aqui, tá.
Agora fica mais fácil de ver, ó. Quando eu for fazer os vários tamanhos de tela, eu posso considerar que esse título aqui, ele tá muito grande aqui, tá? E aí, como é que eu vou fazer para trocar isso, sabe? Se aqui ele já está predeterminado. Bom, eu posso vir editar aqui uma classe, que seria o mais canal, né? E colocar dentro dessa classe um outro tamanho, vamos supor 30, e fazer isso manual, tá? E aí, por exemplo, esse aqui que tem 30 lá, que é o meu H2 que tem 30, nesse tamanho de tela eu não quero 30, eu vou querer, sei lá, 24. E esse que tem 24, eu vou querer 20. E esse que tem 20, eu vou querer, sei lá, 18. E esse que tem 18, eu vou querer 16. E esse que tem 16, eu vou querer 14. Tá? Isso eu ajustei na mão, tá? Mas, por exemplo, se eu voltar para essa tela aqui, ele vai continuar tendo 36 aqui. E nessa aqui também, e nessa aqui também, e tal. E aí, qual é o jeito que eu posso fazer que automaticamente esse tamanho aqui de texto ele vá ficando gradativamente menor a partir do momento que eu for passando as minhas telas? Como é que eu posso fazer isso? De pular de, por exemplo, 36 aqui para 30 para cá, automaticamente. Tem um jeitinho de fazer isso. Mas aí eu tenho que fazer dois procedimentos. O primeiro é, eu tenho que vir aqui na minha folha de estilos, tá? E colocar uma folha tipo global aqui, que vai ser aplicado em todo o meu site, esses estilos de CSS que eu vou aplicar aqui. Então, aqui eu escrevo assim, HTML, abro colchetes, e coloco que a minha font size, quer dizer, meu tamanho da fonte, vai ser 62,5%. E o que isso significa? Significa o seguinte, que agora eu posso usar uma medida que, ao invés de pixels, se chama REM, que ela é também uma medida relativa, só que ela é mais relativa ainda, ela se adapta melhor a determinadas funções, a determinadas propriedades. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer uma equivalência aqui, que eu vou abrir a minha calculadora para mostrar melhor, que é o seguinte. Um REM corresponde a 16 pixels. Mas aí, se eu for, por exemplo, se eu quero 10 REMs, fica fácil, porque eu sei que se um REM corresponde a 16 pixels, 10 REMs é 160 pixels. Beleza. Mas, por exemplo, se eu tenho uma medida de 84 pixels, poxa, eu vou ter que ficar dividindo por 16 para saber quantos REMs que eu tenho que colocar. Daí fica muito trabalhoso. Mas tem uma maneira de equivaler, de fazer uma equivalência entre pixels e REM, onde um pixel, ou melhor, um REM corresponda a 10 pixels. Então, fica mais fácil. Por exemplo, se eu tenho uma medida de 84 pixels, eu sei que se eu dividir por 10, eu vou ter 8,4 REMs. Então, fica muito mais fácil de trabalhar. E como é que eu faço essa equivalência? É o seguinte, 16 pixels vezes 62,5, 62,5, divididos por 100, que vai me dar 10. Então, agora, eu estou fazendo uma equivalência onde um REM corresponde a 10 pixels. Bom, feito isso, eu venho aqui e salvo. Ok? Bom, então, a partir de agora, um REM vai me corresponder a 10 pixels. Bom, voltando lá, então, no que a gente estava fazendo aqui um texto, né? E eu queria fazer isso de forma automática, ou seja, que quando tiver na tela maior,
aqui vai ter 36 pixels ou 3.6 frames, né? E na minha tela menor vai ter 30 pixels ou 3 frames. Como é que eu venho? Tem uma calculadora que se chama aqui... Bom, é só colocar esse nome aqui no Google que vai abrir essa calculadora aqui, que ela transforma, que ela calcula isso com RENs e se chama CLAMP. Ok? Então, aqui, ó, nisso aqui não precisa colocar nada, aqui também não precisa colocar nada. E aqui, o que que eu faço? Eu coloco o meu tamanho menor. Então, o menor tamanho que eu quero é 3 RENs. E o meu tamanho maior é 3.6 RENs, que é 36 pixels e 30 pixels. E aqui são os meus tamanhos de tela. A tela menor é 32 RENs ou 320 pixels e o meu tamanho de tela maior é 192 RENs ou 1920 pixels, ok? Bom, e aí eu venho aqui e copio essa partezinha aqui, ó, que vai de clamp aqui até aqui o parênteses. Venho aqui, copio, venho aqui. E aqui nas minhas configurações globais, eu pego e tiro tudo aqui, coloco none, e aqui eu colo isso, essa fórmula aqui, e salvo. Agora, isso aqui, automaticamente, quando eu pegar e colocar isso aqui para visualizar, bom, eu posso até aqui, ó, ele vai me dar o tamanho certinho. E se eu pegar e for inspecionar, isso aqui vai ter 3 RENs ou 30 pixels. Então, eu faço isso para todos. Por exemplo, essa minha medida aqui, eu quero que na tela maior tenha 30 e na menor tenha 24, ou na menor tenha 20, enfim. Isso vai depender do projeto. Eu faço a mesma coisa, eu venho aqui e configuro, né, aqui as medidas, deixo isso aqui sempre assim e tal, e copio essa partezinha aqui em destaque e colo nessa linha. Eu sempre deixo aqui como none e tiro. E venho e colo. Então, é assim que eu faço, tá? Isso facilita bastante. Eu posso fazer isso manualmente? Posso. Mas se eu tenho essa possibilidade de já deixar tudo configurado, por que que eu não vou fazer isso? Né? Então, não sei, tá? É uma maneira de se fazer isso. Tu viu? Ó, que eu tô tirando as medidas, tá ficando tudo do mesmo tamanho, porque isso aqui funciona mais ou menos como uma cascata, né? Então, se esse aqui está configurado, o resto não tá, vai ficar tudo igualzinho aqui. Mas a partir do momento que eu pego e configuro, por exemplo, aqui vamos configurar o segundo. Aqui, a minha medida menor vai ter 2.4 e a minha maior vai ter 3. Eu venho aqui, copio. É aqui. E venho aqui no meu H2 e colo. E salvo. Daí ele já vai ficar, ó. Só que os outros todos vão herdar. Então eu tenho que fazer isso para cada um, mas eu faço uma vez só e pronto. Entendeu? Não preciso mais me preocupar, porque eles vão ficar totalmente responsivos daqui para frente. Bom, esse vídeo está ficando um pouco longo, eu vou parar por aqui, e daí no próximo eu continuo com as configurações globais.